Após meses cuidando do bebê, a babá desabafou. Ele pediu perdão, mas aquela revelação mudou tudo. Francis, eu não vim aqui pelo salário, e nem só pelo bebê. Eu vim porque você me fez sentir vista pela primeira vez em muito tempo. As palavras de Celândia saem suaves, mas carregadas de uma dor contida há meses. Francis se aproxima devagar, com os olhos marejados e o coração apertado. Ele a encara com sinceridade, a voz baixa, mas cheia de calor. Eu sei que falhei, sei que me fechei, mas eu nunca quis te machucar, Celandia. Me perdoa, por favor. Por meses, eles dividiram silêncios, risos discretos, noites longas cuidando do pequeno Mateus e olhares que diziam mais que palavras. Mas Francis, mesmo generoso, sempre pareceu carregar muros invisíveis, erguidos por feridas antigas, por medo de se apegar de novo. Agora, diante da babá que se tornara mais do que apenas uma funcionária, Francis ouvia, pela primeira vez, a verdade por trás dos olhos firmes de Celândia. Ela não parava de falar. Era como se o coração dela finalmente tivesse encontrado espaço para respirar. Sabe, todos os dias eu colocava esse bebê para dormir e pensava, como eu vim parar aqui? E por quê? Mesmo sabendo que você não me deixava passar dos limites, eu continuava acreditando que havia algo entre nós. Francis não tenta interromper, apenas escuta. A cada palavra, ele vê tudo com clareza. O quanto ela segurou por dentro, o quanto ela cuidou não só do filho dele, mas dele também. Celandia respira fundo, como se estivesse se despindo de uma armadura invisível. Eu guardei tudo isso porque tinha medo. Medo de não ser suficiente, de não ser do seu mundo. Mas hoje, eu só precisava que você soubesse. Francis, com os olhos fixos nela, se aproxima mais um passo. O bebê dormia tranquilo entre os dois, como símbolo de tudo que os unia, e do que ainda poderia nascer dali. Você é mais do que suficiente, Celândia, e se você ainda me permitir, quero consertar tudo. Por você, por nós. Aquela noite não teve grandes promessas, mas teve verdade. E foi ali, na simplicidade do desabafo e do perdão, que tudo começou a mudar. Uma mulher simples entra numa mansão carregando apenas uma mala velha e um coração cansado de promessas vazias. Ela não imagina que, em menos de uma semana, vai segurar nas mãos a prova que pode destruir ou salvar uma família inteira. Se você já pensou em desistir quando tudo parecia perdido, a campainha da mansão ecoa 3 vezes antes que alguém atenda. Celandia Morel segura a alça da mala com força, os dedos marcados por anos de trabalho pesado. O portão eletrônico se abre devagar, revelando um jardim impecável, onde cada folha parece ter sido colocada ali por um arquiteto. Ela respira fundo. O cheiro de jasmim misturado com cloro de piscina invade suas narinas. É um mundo diferente. Um mundo que ela conhece bem, mas sempre pela porta dos fundos. A porta principal se abre e um homem alto aparece. Francis Lohan tem olhos cansados, apesar do terno impecável e do relógio que provavelmente custa mais que 3 anos de aluguel. Ele olha para Celandia com uma mistura de urgência e desconfiança. Você é a babá que a agência mandou? Celandia acena. Ele não sorri, apenas se afasta para deixá-la entrar. O hall de entrada é enorme, com um pé direito duplo e um lustre de cristal que reflete a luz da tarde em 1000 fragmentos dourados. Mas o que chama a atenção mesmo é o silêncio. Nenhum som de criança, nenhum riso. Apenas o tic-tac surdo de um relógio antigo, encostado na parede. Francis caminha rápido, sem olhar para trás. O bebê está no 2º andar. Mateus tem 7 meses. Chora muito à noite. A última babá não aguentou nem 2 semanas. Celandia anota mentalmente cada palavra. Não pelo que ele diz, mas pelo que ele esconde. A voz dele treme levemente quando menciona o filho. E tem algo mais. Uma marca recente de aliança no dedo anelar esquerdo. Alguém saiu, e saiu rápido. Eles sobem uma escada de mármore branco. No corredor do 2º andar, Celandia repara em algo estranho. Todas as portas estão fechadas,
exceto uma no final do corredor. É de lá que vem um choro baixinho, quase sufocado. Ele não gosta de barulho, nem de luz forte. A mãe dele... Francis hesita. A mãe dele não está mais aqui. Celandia não pergunta. Não ainda. Ela aprendeu, depois de tantos anos cuidando de filhos alheios, que as feridas de uma casa se revelam devagar. Forçar a porta só faz o outro trancar tudo de vez. O quarto do bebê é simples, quase austero. Uma cama branca, um berço de madeira clara, uma poltrona de amamentação encostada na janela. Nenhum brinquedo espalhado. Nenhuma foto na parede. Mateus está deitado no berço, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando Celândia se aproxima, ele a olha com uma intensidade estranha para uma criança tão pequena, como se estivesse pedindo ajuda. Ela pega o bebê no colo com cuidado, sentindo o peso dele contra o peito. Mateus para de chorar quase imediatamente. Francis observa tudo da porta, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Você tem jeito, ele murmura, mais para si mesmo do que para ela. Celandia embala o bebê devagar, cantarolando baixinho uma canção que sua avó cantava. Francis continua parado ali, como se estivesse preso entre sair e ficar. Senhor Laurent, posso fazer uma pergunta? Ele levanta o olhar, surpreso. Ninguém o chama de senhor dentro da própria casa. Pode? Porque o quarto dele não tem nada. Nenhum brinquedo, nenhuma cor. Francis fica em silêncio por um longo momento. Então, com a voz baixa e controlada, responde: porque tudo que estava aqui, ela levou quando foi embora. A frase fica suspensa no ar como uma confissão indesejada. Celandia não insiste. Apenas acena, continuando a embalar Mateus, que agora dorme tranquilo em seus braços. Francis vira as costas e sai sem dizer mais nada. Mas antes de fechar a porta, ele para por um segundo e, sem olhar para trás, murmura: obrigado por ficar. Os primeiros dias na mansão seguem um ritmo silencioso e previsível. Celandia acorda cedo, prepara o leite de Mateus, troca suas fraldas, dá banho, embala. Francis sai às 7 da manhã e volta só depois das 10 da noite. Quando chega, vai direto para o quarto do bebê. Fica alguns minutos em silêncio observando o filho dormir e depois desaparece no escritório trancado no térreo. Celandia conhece esse tipo de dor. É a dor de quem não sabe como consertar o que quebrou, de quem trabalha até exaustão para não precisar pensar. Na quinta noite, ela está na cozinha preparando chá quando escuta um barulho vindo do escritório. Não é um barulho comum. É o som abafado de alguém chorando. Baixinho, mas inconfundível. Ela hesita. Não é da conta dela, mas algo dentro dela, uma voz que sempre a guiou nos momentos certos, diz para ir até lá. Celandia bate de leve na porta. O choro para imediatamente. Senhor Laurent? Trouxe um chá. Silêncio. Então, a voz dele, rouca. Pode entrar. Ela empurra a porta devagar. O escritório é escuro, iluminado apenas pela luz do computador. Francis está sentado atrás da mesa, os olhos vermelhos, uma garrafa de uísque pela metade ao lado do teclado. Ele não tenta esconder. Apenas olha para ela com uma expressão de cansaço profundo. Você deve achar ridículo. Um homem do meu tamanho chorando assim. Celandia coloca a xícara de chá na mesa e se senta na cadeira em frente a ele. Não pede permissão. Apenas senta. Acho humano. Ela responde, a voz firme mas gentil. Francis ri sem humor. Humano? Faz tempo que ninguém me chama assim. Ele pega a xícara, mas não bebe. Apenas segura, como se o calor do líquido fosse um conforto pequeno demais para a dor grande demais. Ela me deixou 3 meses depois que Mateus nasceu. Ele começa sem que Celandia pergunte. Disse que não aguentava mais, que eu era frio, que nunca estava presente, que trabalhava demais e amava menos. Celandia escuta em silêncio. Francis continua, a voz cada vez mais baixa. E o pior é que ela tinha razão. Eu construí essa empresa do zero. Sacrifiquei tudo. Casamentos, amizades, saúde. Pensei que dinheiro resolveria tudo. Mas quando Mateus nasceu, eu não sabia como ser pai.
Não sabia como estar ali sem fazer nada, só existir. Ele ergue os olhos para Celandia e, pela primeira vez desde que ela chegou, parece realmente vê-la. Como você faz isso? Como você consegue estar tão presente o tempo todo? Celandia sorri de leve. Moço, porque eu não tenho mais nada para oferecer além de mim mesma. Você tem dinheiro, poder, controle. Eu só tenho meu tempo. E meu tempo é tudo o que eu sou. Francis fica em silêncio, processando. Então, ele faz algo inesperado. Empurra a garrafa de uísque para longe e pega a xícara de chá. Bebe um gole, sentindo o calor descer pela garganta. Obrigado, ele diz, e dessa vez parece sincero. 2 semanas depois, a rotina muda. Francis começa a voltar mais cedo. Primeiro às 9, depois às 8, então às 7:30. Ele janta na cozinha com Celandia, faz perguntas sobre Mateus, ouve as histórias que ela conta sobre o dia. Ele ainda é reservado, ainda carrega aquele peso invisível nos ombros. Mas algo está mudando. Uma noite, enquanto Celandia coloca Mateus para dormir, Francis aparece na porta do quarto com uma caixa grande nas mãos. Comprei umas coisas para ele, diz quase tímido. Celandia abre a caixa. Dentro, há brinquedos coloridos, móveis musicais, livros de pano, um ursinho de pelúcia. Ela sorri. Ele vai adorar. Francis entra no quarto e começa a montar o móvel acima do berço. Celandia observa em silêncio. É a primeira vez que ela o vê fazer algo com as mãos. Algo que não envolve teclado ou telefone. Quando termina, ele olha para o filho, que já dorme profundamente, e sussurra. Desculpa por demorar tanto. Celandia sente o coração apertar. Ela conhece essa dor. A dor de quem quer consertar o passado, mas só pode começar hoje. O importante é que você está aqui agora, ela diz baixinho. Francis se vira para ela, os olhos brilhando sob a luz suave do abajur. Você me ensinou isso. E ali, naquele quarto simples, entre um berço e um móvel recém-montado, algo muda. Não é amor ainda, não é paixão. É algo mais sutil e mais profundo. É conexão. É reconhecimento. É a sensação estranha e boa de ser visto por alguém que realmente importa. Mas nem tudo é luz. Porque enquanto Celandia e Francis constroem essa ponte frágil entre 2 mundos, alguém observa tudo de longe. E essa pessoa não gosta nada do que vê. No sábado seguinte, uma mulher elegante toca a campainha da mansão. Celandia atende. A visitante é alta, loira, com roupas de grife e um sorriso afiado. Você deve ser a nova babá. Eu sou Isabelle Laurent, irmã do Francis. Celandia sente um aperto no estômago. Há algo na forma como Isabelle a olha, de cima para baixo, avaliando, julgando, que acende um alerta interno. Prazer, Sr. Laurent está no escritório. Isabelle entra sem esperar convite, os saltos ecoando no chão de mármore. Ela caminha direto para o escritório e bate na porta com força. Francis, preciso falar com você. Agora! A voz dela é alta, cortante. Celandia fica na cozinha, segurando Mateus no colo, tentando não ouvir. Mas é impossível. As paredes da mansão amplificam tudo. Você enlouqueceu? Deixar uma estranha cuidar do seu filho? A voz de Francis é baixa, controlada. Ela é competente. Mateus está bem. Competente? Francis, você mal conhece essa mulher. E você sabe o que estão falando lá fora? Que você está se envolvendo com a babá. Silêncio. Então, a voz de Francis, mais fria do que Celandia jamais ouviu. E desde quando você se importa com o que falam de mim, Isabelle? Eu me importo com a empresa. Com a nossa reputação. Papai não construiu tudo isso para você jogar fora por causa de uma... Cuidado com a próxima palavra. O tom de Francis é uma ameaça velada. Celandia sente o coração disparar. Ela sabe que deveria sair dali, levar Mateus para o quarto, fingir que não ouviu nada. Mas os pés não se movem. Você precisa demiti-la. Hoje, não vou fazer isso. Francis, escuta. Eu sei que você está sozinho. Sei que é difícil.
Mas trazer alguém de fora, alguém que não conhecemos, é perigoso. Você tem um filho agora. Tem responsabilidades. Precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Eu estou pensando com a cabeça e com o coração. Pela primeira vez em anos. Passos rápidos. A porta do escritório se abre com força. Isabelle sai furiosa, os olhos encontrando os de Celandia na cozinha. O olhar dela é gélido. Você não vai durar. Ela diz, baixo, mas claro o suficiente. Pessoas como você nunca duram. E sai, batendo a porta com violência. Celandia fica parada, o bebê agarrado ao peito. Francis aparece na porta do escritório, o rosto tenso. Desculpa por isso. Ela apenas acena sem palavras, mas algo mudou. Uma sombra entrou na casa. E Celandia sabe, por instinto, que o pior ainda está por vir. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Na segunda-feira, Celandia recebe uma mensagem estranha no celular. É de um número desconhecido. Você não sabe em que se meteu. Saia enquanto pode. Ela olha para a tela, o coração acelerado. Apaga a mensagem. Não conta para Francis, mas a partir daquele dia, começa a reparar em coisas. Pequenas coisas. Coisas que sozinhas não significam nada. Mas juntas formam um padrão. Primeiro, um carro preto estacionado do outro lado da rua todas as tardes. Sempre o mesmo carro. Sempre no mesmo horário. Segundo, uma gaveta no escritório de Francis que está sempre trancada. Uma gaveta onde ele guarda algo que ele nunca menciona. Terceiro, uma foto escondida atrás de uma estante na sala. Uma foto de Francis com uma mulher, não a ex-esposa, em um evento social. A mulher sorri, mas os olhos dela são frios. E no canto da foto, escrito à mão, "Até breve, meu amor." Celandia não é investigadora, mas cresceu em lugares onde sobreviver significava estar atenta. E agora, cada instinto dela grita que algo está errado. Na quarta-feira à noite, Francis precisa viajar para uma reunião urgente. Ele pede para Celandia ficar na mansão durante a noite toda, cuidando de Mateus. Ela aceita, mas quando a casa fica vazia e silenciosa, ela decide fazer algo que nunca fez antes. Ela vai até o escritório. A porta está destrancada. Celandia entra devagar, o coração batendo forte. A gaveta trancada está ali, à direita da mesa. Ela sabe que não deveria. Sabe que está cruzando uma linha. Mas algo mais forte que a razão a empurra para frente. Ela procura a chave. Não está na mesa. Não está nas outras gavetas. Mas então, quase por acaso, ela levanta um porta-retratos pesado em cima da estante e sente algo cair. Uma chave pequena, dourada. Celandia pega a chave com mãos trêmulas e abre a gaveta. Dentro há uma pasta preta, grossa. Ela abre, e o que vê a deixa sem ar. São documentos, contratos, e-mails impressos, fotos, tudo relacionado a um escândalo financeiro envolvendo a empresa de Francis. Desvio de fundos, propinas, contas offshore. E o pior, há uma assinatura em todos os documentos. Mas não é a assinatura de Francis, é a assinatura de Isabelle Laurent. Celandia sente o sangue gelar. Ela folheia os papéis rapidamente, tentando entender. E então, encontra um e-mail impresso, datado de 3 meses atrás. É de Isabelle para alguém identificado apenas como M. Precisamos agir rápido. Francis não pode descobrir antes da transferência final. Se ele descobrir, tudo desmorona. E você sabe o que isso significa para nós. Celandia respira fundo. Ela não entende todos os detalhes, mas entende o suficiente. Isabelle está desviando dinheiro da empresa. E Francis não sabe. Ou pior, está sendo incriminado. Ela está prestes a fechar a pasta quando escuta um som. Um carro parando na entrada, passos rápidos. A porta da frente se abrindo. Celandia congela. Não é Francis. Ele disse que só voltaria amanhã. Ela guarda a pasta rapidamente, tranca a gaveta, coloca a chave de volta. Corre para a cozinha, tentando parecer normal. Mas quando a pessoa entra, Celandia sente o chão sumir debaixo dos pés. É Isabelle. E ela não está sozinha.
Um homem alto, de terno escuro, entra atrás dela. Ele tem um rosto duro, olhos frios. Celandia reconhece o tipo, segurança particular. Ou algo pior. Isabelle para ao ver Celandia na cozinha. E o que você está fazendo aqui? Celandia tenta manter a voz firme. Senhor Laurent pediu para eu ficar, cuidando de Mateus. Isabelle troca um olhar rápido com o homem. Então sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. Que dedicada! Mas você pode ir agora. Eu cuido do meu sobrinho. Senhor Laurent me pediu para ficar até ele voltar. O sorriso de Isabelle desaparece. Eu estou pedindo para você sair. O homem dá um passo à frente. Celandia sente o perigo real, físico, preenchendo o espaço entre eles. Ela sabe que não pode enfrentar. Sabe que precisa sair. Mas se ela sair agora, deixa Mateus sozinho com essas pessoas. E algo dentro dela grita que isso não pode acontecer. Eu não vou sair sem falar com o Sr. Laurent. Ela diz, a voz mais firme do que se sente. Isabelle ri. Uma risada curta, amarga. Você realmente não sabe quando parar, não é? Pessoas como você sempre acham que podem desafiar pessoas como eu. Mas você vai aprender. O homem avança mais um passo. Celandia recua, o coração disparado. E então, como se o universo respondesse a uma prece silenciosa, o telefone dela toca. É Francis. Ela atende, a voz tremendo. Senhor Laurent? Celandia? Está tudo bem. Você parece assustada. Isabelle faz um gesto para o homem parar. Ela está ouvindo tudo. Está tudo bem. Só queria confirmar o horário que o senhor volta amanhã. Há uma pausa. Francis conhece o tom dela. Conhece quando algo está errado. Celandia, o que está acontecendo aí? Ela olha para Isabelle, que a observa com olhos de predador. Nada, senhor, só... Sua irmã está aqui. Silêncio do outro lado da linha. Então a voz de Francis, dura como aço. Passa o telefone para ela. Agora. Celandia estende o telefone. Isabelle hesita, mas pega. Né, Francis, querido? Eu só vim ver como está o Mateus. A voz dele explode do outro lado, alta o suficiente para Celandia ouvir. Sai da minha casa agora. Isabelle empalidece. Francis, você não entende. Eu entendo perfeitamente. E se você encostar um dedo na Celandia ou no meu filho, eu juro que você vai se arrepender. Isabelle desliga com força. Ela olha para Celandia com um ódio puro, visceral. Então se vira e sai, o homem de terno atrás dela. Antes de fechar a porta, ela olha para trás uma última vez. Isso não acabou. Celandia tranca todas as portas. Sobe correndo para o quarto de Mateus. O bebê dorme tranquilo, alheio a tudo. Ela se senta na poltrona de amamentação, tremendo, as lágrimas finalmente vindo. E é nesse momento que ela percebe. Não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais ficar calada. Porque o que está em jogo agora não é só o emprego dela. É a vida de Mateus. E talvez a de Francis também. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Francis volta na manhã seguinte, dirigindo a noite toda. Quando entra em casa, encontra Celandia na cozinha, com Mateus no colo, os olhos inchados de cansaço. O que aconteceu? Ele pergunta, a voz carregada de preocupação. Celandia olha para ele, e então, com a voz firme mas gentil, diz: Senhor Laurent, preciso te mostrar uma coisa, e depois você vai decidir se quer que eu fique ou não. Ela o leva até o escritório. Pega a chave. Abre a gaveta, mostra a pasta. Francis abre os documentos devagar, o rosto ficando cada vez mais pálido. Ele lê em silêncio por longos minutos. Então, com a voz rouca, pergunta: Como você encontrou isso? Eu não deveria ter mexido. Mas na noite passada, quando sua irmã veio, eu senti que algo estava errado. Muito errado. E eu... Francis levanta a mão, interrompendo. Você me salvou. Ele se senta na cadeira, a cabeça entre as mãos. Celandia fica em silêncio, sem saber o que dizer. Eu desconfiava. Francis murmura. Mas não tinha provas. Isabelle sempre foi ambiciosa, mas isso é traição.
Ele ergue os olhos para Celandia. Você sabe o que isso significa? Se eu denunciar, ela vai para a prisão. E vai levar metade da família junto. Minha mãe, meus primos, todos vão me odiar. Celandia se aproxima e se ajoelha na frente dele, olhando nos olhos. Senhor Lohan, eu cresci num lugar onde roubar um pão podia te custar a vida. E eu vi gente boa ir presa por muito menos do que isso. Sua irmã não roubou pão. Ela roubou milhões. E se você não fizer nada, ela vai continuar. E um dia, quando Mateus crescer, vai descobrir que o pai sabia e não fez nada. Francis fecha os olhos. As palavras dela doem. Mas doem porque são verdadeiras. E se eu perder tudo? Celandia sorri de leve. Você não vai perder o que importa. Ele olha para ela, realmente olha. E pela primeira vez, vê não apenas a babá, não apenas a funcionária, mas a mulher, a pessoa. Aquela que segurou a mão dele quando ele estava caindo. Você é incrível, sabia? Ele sussurra. Celandia sente o rosto esquentar. Eu só fiz o certo. Não, você fez mais que isso. Você escolheu ficar mesmo quando era perigoso. Você me protegeu, protegeu meu filho. E eu não sei como agradecer. Ele pega a mão dela. Celandia sente a palma dele, quente e firme. E ali, naquele toque simples, algo se abre. Uma porta, uma possibilidade. Mas antes que qualquer um deles possa dizer mais alguma coisa, o telefone de Francis toca. É o advogado dele. Francis atende, ouve por alguns segundos, e o rosto dele fecha. Entendo. Obrigado. Ele desliga e olha para Celandia. Isabelle entrou com uma ação legal. Ela está tentando me tirar da empresa. Alega má gestão e conduta inadequada. Celandia sente o sangue gelar. Ela pode fazer isso? Se tiver votos suficientes no conselho, sim. E ela tem aliados, muitos aliados. Ele se levanta, a mandíbula apertada. Mas agora eu tenho algo que ela não esperava. Eu tenho a verdade. Onde faltar força, usa rotina. Respirar, orar, agir. Os dias seguintes são uma guerra silenciosa. Francis reúne advogados, contadores, peritos. Cada documento é analisado, cada transação rastreada. Celandia continua cuidando de Mateus, mas agora com uma vigilância constante. Ela sabe que Isabelle não vai desistir. E não desiste. Na sexta-feira, Celandia recebe outra mensagem. Você acha que ele te ama? Você é só mais uma funcionária. Quando tudo isso passar, ele vai te esquecer. E você vai voltar para o seu lugar. Celandia olha para a mensagem. Sente a dúvida plantar uma semente venenosa no peito. Será que é verdade? Será que Francis só está sendo gentil porque ela o ajudou? Será que, quando tudo se resolver, ele vai lembrar que ela é apenas a babá? Ela tenta afastar esses pensamentos, mas eles voltam. Sempre voltam. À noite, enquanto coloca Mateus para dormir, Francis entra no quarto. Ele parece cansado, mas há algo diferente nos olhos dele. Algo mais leve. Conseguimos! Ele diz, a voz embargada. Os advogados encontraram tudo. Isabelle vai ser indiciada. E a empresa está segura. Celandia sente um alívio profundo. É de hoje. Que bom, Sr. Lohan. Francis se aproxima devagar. Celandia, para de me chamar de Sr. Lohan. Ela sorri de leve. Como devo chamar então? Francis, só Francis. Ele se senta ao lado dela na poltrona de amamentação. Mateus dorme tranquilo no colo de Celandia. Os dois ficam em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a respiração suave do bebê. Eu recebi uma mensagem hoje. Celandia diz baixinho, dizendo que quando tudo isso passar, você vai me esquecer. Francis vira o rosto para ela, os olhos cheios de uma intensidade que a faz tremer. Você acredita nisso? Celandia hesita. Eu não sei. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei que nós somos de mundos diferentes. Francis pega a mão dela, entrelaçando os dedos. Celandia, eu passei a vida inteira construindo muros. Muros de dinheiro, de poder, de controle. Achei que isso me protegeria. Mas você sabe o que eu descobri? Que muros também te prendem. E quando você chegou aqui, com sua mala velha e seu jeito simples, você não tentou escalar os muros. Você apenas
Me mostrou que eu podia derrubá-los. Celandia sente as lágrimas queimarem. Francis, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei se vou conseguir reconstruir tudo que minha irmã destruiu. Mas eu sei uma coisa. Eu não quero fazer isso sem você. Ele se aproxima mais. A voz baixa e intensa. Você não é só a babá. Você nunca foi. Você é a pessoa que me ensinou a ser pai. A pessoa que segurou minha mão quando eu estava caindo. A pessoa que arriscou tudo para me proteger. E eu me apaixonei por você, Celandia. As lágrimas dela finalmente caem. Não são lágrimas de tristeza. São de algo que ela nunca pensou que sentiria de novo. Esperança. Eu também. Ela sussurra. Eu também me apaixonei por você. Francis se inclina devagar e a beija. Um beijo suave, carregado de meses de silêncios e olhares não ditos. Mateus continua dormindo entre os dois, como uma ponte viva entre aqueles dois mundos que finalmente se encontram. Mas o conto de fadas ainda não acabou, porque no dia seguinte, quando Francis vai ao tribunal para formalizar as acusações contra Isabelle, ele recebe uma notícia que muda tudo. Isabelle desapareceu e levou consigo 20 milhões de dólares. Quando a promessa vacila, o que te segura? A polícia está na mansão. Francis caminha de um lado para o outro, furioso e desesperado. Os investigadores reviram tudo, fazem perguntas, tiram fotos. Celandia fica com Mateus no quarto, tentando protegê-lo de todo aquele caos. Ela fugiu para onde? Francis pergunta ao detetive responsável. Não sabemos ainda, mas temos motivos para acreditar que ela pode ter saído do país. Há registros de passagens aéreas para a Europa. Francis soca a parede com força. Celandia escuta o barulho do andar de cima e sente o coração apertar. Quando os investigadores finalmente saem, ela desce com Mateus. Francis está sentado no sofá da sala, a cabeça entre as mãos. Ela ganhou. Ele murmura. Ela me destruiu e fugiu. Celandia se senta ao lado dele, colocando Mateus no carrinho ao lado. Ela não ganhou. Francis ergue o olhar, os olhos vermelhos. Não! Ela roubou tudo, Celandia. A empresa está quebrada. Minha reputação está destruída. E ela está em algum lugar do mundo, livre, rica, rindo da minha cara. Celandia pega o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar para ela. Ela não roubou tudo. Ela não roubou seu filho. Ela não roubou sua capacidade de recomeçar. E ela não roubou o que nós temos. Francis fecha os olhos, sentindo o toque dela. E se não for suficiente? Vai ser, porque você não está mais sozinho. Francis a puxa para um abraço apertado, desesperado. E ali, no meio do caos, dos destroços e da dor, ele finalmente entende o que Celandia sempre soube, que a verdadeira força não vem do que você tem, mas de quem está ao seu lado quando você perde tudo. 2 semanas depois, Francis vende a mansão. É um passo difícil, doloroso, mas necessário. Ele precisa pagar dívidas, reconstruir a empresa, começar de novo. Celandia o ajuda a empacotar. Eles guardam as roupas de Mateus, os brinquedos, os livros. E quando chegam ao escritório, Francis hesita diante da gaveta trancada. Quero que você fique com isso, ele diz, entregando a pasta preta para Celandia. Ela franze a testa. Por quê? Porque você foi a única pessoa que teve coragem de abrir. E eu preciso lembrar disso. Sempre. Celandia guarda a pasta. E então, com um sorriso de leve, tira algo de dentro. É a foto escondida atrás da estante. A foto de Francis com a mulher de olhos frios. Quem é ela? Francis olha para a foto e pela primeira vez ri. Minha primeira namorada. Isabelle colocou essa foto ali para me lembrar do meu fracasso. Mas agora é só um pedaço de papel. Ele pega a foto e a rasga ao meio. O passado acabou. Você escolheria perdão ou prova? Eles se mudam para um apartamento pequeno no centro da cidade. 2 quartos, uma cozinha apertada, uma sala que serve de escritório e espaço de brincar ao mesmo tempo. É um mundo completamente diferente. Mas é deles. Celandia não é mais a babá. Agora é... o quê? Companheira? Namorada?
Mãe, os rótulos não importam mais. O que importa é que, todas as manhãs, ela acorda ao lado de Francis. E todas as noites, eles colocam Mateus para dormir juntos. A empresa de Francis está se recuperando devagar. Ele perdeu metade dos clientes, mas os que ficaram são leais. Ele trabalha mais do que antes, mas agora volta para casa na hora do jantar. E quando chega, Celandia está lá. Sempre está. Uma noite, 3 meses depois da mudança, Francis está na sala mexendo no computador quando recebe um e-mail. O remetente é desconhecido. O assunto diz apenas: "Você merecia." Ele abre com o coração disparado. É uma foto de Isabelle. Ela está num iate, de biquíni, com um copo de champanhe na mão, sorrindo, feliz. Francis sente a raiva subir. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Celandia aparece atrás dele e coloca a mão no ombro. "Não vale a pena," ela diz baixinho. "Ela está rindo da minha cara. E daí? Deixa ela rir. Ela pode ter dinheiro, mas você tem o que ela nunca vai ter." "O quê?" Celandia se ajoelha até ao lado da cadeira dele e aponta para o quarto onde Mateus dorme. "Isso. Um filho que te ama. Uma vida que vale a pena. Paz." Francis olha para ela. E então, devagar, fecha o computador. Ele a puxa para o colo e a beija. Um beijo longo, profundo. Quando se separam, ele sussurra: "Eu te amo." De um jeito que eu nem sabia que existia. Celandia sorri, as lágrimas brilhando nos olhos. "Eu também. E sabe o que é mais incrível? Eu acredito." "Acredita no quê?" "Que nós vamos ficar bem." E ela está certa. Porque 6 meses depois, a Polícia Internacional encontra Isabelle numa ilha no Caribe. Ela é extraditada, julgada, condenada. 20 anos de prisão. Francis recebe a notícia em silêncio. Celandia espera que ele fique feliz. Mas ele não fica. Ele apenas parece cansado. "Não sinto nada," ele diz. "Nem raiva, nem felicidade. Só vazio." Celandia pega a mão dele. "É porque você já virou a página." E é verdade. Porque naquela noite, Francis não pensa em Isabelle. Ele pensa em Mateus, que deu seus primeiros passos naquela semana. Ele pensa em Celandia, que está ao lado dele, firme e constante. Ele pensa no pequeno apartamento que é mais lar do que a mansão jamais foi. 3 anos depois. Mateus tem 4 anos agora. Ele corre pelo parque gritando e rindo, enquanto Francis e Celandia observam de um banco. Ela está grávida de 6 meses, uma menina. Eles vão chamá-la de Clara. "Você está feliz?" Celandia pergunta, a mão no ventre. Francis olha para ela, para o filho brincando, para a vida que eles construíram do zero. "Feliz é pouco. Eu estou completo." Celandia sorri. E então, com aquele jeito suave dela, diz: "Sabe, tem uma coisa que eu nunca te contei." "O quê?" "Naquela primeira noite, quando eu cheguei na mansão e você me recebeu com aquele olhar cansado, eu pensei em desistir. Pensei que não ia aguentar. Que era só mais um trabalho temporário." Francis franze a testa. "E por que você ficou?" Celandia vira o rosto para ele, os olhos brilhando. "Porque quando eu peguei Mateus no colo, ele parou de chorar. E eu pensei, esse bebê precisa de mim. E quando você me agradeceu naquela noite, com aquela voz baixinha, eu pensei, esse homem também." Francis sente a garganta apertar. Eu precisava mesmo. E eu precisava sentir que importava. Que minha vida tinha sentido. E você me deu isso, Francis. Você e Mateus. Ele a beija. Ali, no meio do parque, com crianças correndo em volta, e o sol da tarde pintando tudo de dourado. "Francis, eu não vim aqui pelo salário. E nem só pelo bebê. Eu vim por quê? Porque você me fez sentir vista pela primeira vez em muito tempo." Celandia repete as palavras que ela disse anos atrás, mas agora com um sorriso. Francis a puxa para mais perto. "E eu vim até você porque você me ensinou a enxergar, a ver o que realmente importa." Mateus corre até eles, ofegante e feliz. "Papai! Mamãe! Vem brincar comigo!" Os dois se levantam. Celandia ri quando Mateus a puxa pela mão. Francis pega o filho no colo e roda com ele,
arrancando gargalhadas. E ali, naquele parque simples, naquela tarde comum, eles são apenas mais uma família. Sem mansão, sem luxo, sem nada além do essencial, mas com tudo o que importa. Porque às vezes a vida te tira tudo, te deixa de mãos vazias, te faz duvidar, te machuca, te humilha. Mas se você segurar a mão de quem escolheu ficar, se você acreditar mesmo quando não vê saída, se você plantar sementes de amor nos dias difíceis, um dia você colhe. E quando colhe, percebe que o que cresceu ali é mais forte do que qualquer tempestade. Naquela noite, já em casa, depois de colocar Mateus para dormir, Francis e Celandia ficam na varanda do pequeno apartamento. A cidade brilha lá embaixo. Eles não falam, apenas ficam ali, lado a lado, com os dedos entrelaçados. E então Francis, quebrando o silêncio, murmura: "Obrigado." Celandia olha para ele. "Por quê?" "Por ter aberto aquela gaveta." Ela ri baixinho. "Eu não deveria ter mexido, mas mexeu e me salvou." Ceilândia aperta a mão dele. "A gente se salvou, Francis, um ao outro." Ele concorda em silêncio. E ali, naquela varanda pequena, eles ficam. Dois mundos que se encontram, duas histórias que se entrelaçam, duas vidas que juntas viraram uma só. Porque no fim, não é sobre ter tudo, é sobre ter o suficiente. É o suficiente, quando dividido com amor, sempre é mais do que o bastante. Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque às vezes o que salva não é o dinheiro, não é o poder, não é a sorte. O que salva é a coragem de ficar quando todos saem. O que salva é a fé de acreditar antes de ver. O que salva é o amor que escolhe, todos os dias, recomeçar. 6 meses depois, quando Clara nasce, algo inesperado acontece. O parto é difícil. Ceilândia perdeu muito sangue. Os médicos trabalham rápido. Mas Francis vê o medo nos olhos deles. Ele segura a mão dela, sussurrando promessas, orações, qualquer coisa para mantê-la acordada. "Fica comigo. Você não vai me deixar. Nós temos uma vida para viver. Clara precisa da mãe. Mateus precisa de você. Eu preciso de você." Ceilândia aperta a mão dele com força, os olhos pesados. "Francis, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Você é forte. Você já passou por coisa pior." Mas quando ela fecha os olhos, Francis sente o coração parar. Os médicos gritam comandos, máquinas apitam, enfermeiros correm. E então, silêncio. Um silêncio que dura apenas 3 segundos, mas que parece uma eternidade. Até que um choro rompe a sala. O choro de Clara. E logo depois, a voz fraca de Ceilândia. "Ela está bem?" Francis desaba. Lágrimas de alívio correm sem controle. Ele beija a testa de Ceilândia, segura Clara pela primeira vez e sussurra: "Vocês duas estão bem, e eu juro que nunca mais vou deixar vocês passarem por nada sozinhas." Ceilândia sorri, exausta, mas feliz. "Eu sei." Mas no dia seguinte, quando Ceilândia ainda está se recuperando no hospital, Francis recebe uma ligação. É do escritório. A secretária dele está nervosa. "Senhor Lohan, tem uma mulher aqui. Ela diz que precisa falar com o senhor. É urgente. Ela diz que é a mãe de Mateus." Francis sente o sangue gelar. "O quê?" "A ex-esposa do senhor, ela está aqui e não quer ir embora até falar com o senhor." Francis olha para Ceilândia, que dorme tranquila com Clara nos braços. Ele não quer deixá-las, mas sabe que precisa resolver isso. "Eu já vou." Ele beija a testa de Ceilândia sem acordá-la e sai do hospital com o coração pesado. Quando chega ao escritório, encontra uma mulher que ele quase não reconhece. Mariana Lohan, ou ex-Lohan, está mais magra, com olheiras profundas e roupas simples. Nada a ver com a mulher elegante e fria que o deixou 3 anos atrás. "O que você quer?" Francis pergunta, a voz dura. Mariana se levanta devagar, as mãos tremendo. Eu preciso falar sobre Mateus. Você perdeu o direito de falar sobre ele quando nos abandonou. Eu sei que não tenho desculpa. Mas Francis, por favor,
Me escuta só dessa vez. Ele cruza os braços, a mandíbula apertada. Fala. Mariana respira fundo. E então, com a voz quebrada, diz: Eu estava doente. Depressão pós-parto. Eu não sabia lidar. Achei que fugir seria mais fácil, mas eu estava errada. E agora? Agora eu quero conhecer meu filho. Francis ri sem humor. Seu filho? Você o abandonou com 7 meses. Você não mandou uma mensagem, uma ligação, nada. E agora aparece aqui, 3 anos depois. E quer o quê? Que eu deixe você entrar na vida dele como se nada tivesse acontecido. Eu sei que não tenho direito. Mas ele é meu filho, Francis. Meu sangue. E eu me arrependo todos os dias. Francis sente a raiva ferver, mas também sente algo mais. Piedade. Porque ele conhece a dor dela. A dor de se sentir inadequado, de não saber como ser pai, como ser mãe. Você não pode simplesmente voltar, Mariana. Mateus tem uma mãe agora. Celandia é a mãe dele. Ela cuidou dele quando você sumiu. Ela o amou quando você desistiu. E eu não vou deixar você destruir a estabilidade dele. Mariana começa a chorar. Eu não quero tirar ela do lugar. Eu só quero uma chance. Só uma chance de conhecê-lo. De pedir desculpas, nem que seja uma vez. Francis fica em silêncio. Parte dele quer mandá-la embora. Mas outra parte, a parte que foi transformada por Celandia, lembra que todo mundo merece uma segunda chance. Eu preciso falar com Celandia primeiro. E se ela disser não, você vai respeitar. Mariana acena desesperada. Eu respeito, eu prometo. Francis volta ao hospital com o peso do mundo nos ombros. Quando entra no quarto, Celandia está acordada, amamentando Clara. Ela olha para ele e imediatamente sabe que algo está errado. O que aconteceu? Francis se senta na beira da cama e conta tudo. Celandia escuta em silêncio, o rosto impossível de ler. Quando ele termina, ela fica olhando para Clara por um longo tempo. E o que você quer fazer? Ela pergunta, a voz calma. Eu quero saber o que você acha. Celandia ergue os olhos. Francis, Mateus não é meu filho biológico, mas eu amo ele como se fosse. Eu cuidei dele. Eu vi os primeiros passos. Eu ensinei as primeiras palavras. E eu tenho medo de perdê-lo. Francis pega a mão dela. Você não vai perder ele, nunca. Mas e se ela conquistar o coração dele? E se ele escolher ela? Francis sente o coração apertar. Ele não tem resposta para isso. Porque o medo de Celandia é real e justificado. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei uma coisa. Mateus ama você. E nada que Mariana faça vai mudar isso. Celandia respira fundo. E então, com aquela força silenciosa que sempre a definiu, diz: Deixa ela conhecer, mas devagar. E só se Mateus quiser. Francis a olha com admiração. Você tem certeza? Não, mas é o certo. Porque se eu impedir, um dia Mateus vai me culpar. E eu não quero isso. Francis a beija. Um beijo longo, cheio de gratidão e amor. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Celandia sorri, mas o medo ainda está lá. Nos olhos, no coração. 2 semanas depois, Mariana vem até o apartamento. Ela traz um presente para Mateus, um carrinho de brinquedo. Francis abre a porta, mas é Celandia quem a recebe. As 2 mulheres se encaram por um longo momento. Há uma tensão silenciosa no ar. 2 mundos colidindo. 2 mães disputando o mesmo amor. Mariana é a primeira a falar. Obrigada. Obrigada por aceitar me ver. Celandia apenas acena. Ela não sorri. Não pode. Porque apesar de estar fazendo o certo, ainda dói. Mateus está brincando na sala. Quando vê a estranha, ele se esconde atrás de Celandia. Quem é ela, mamãe? O som daquela palavra, mamãe, atinge Mariana como um soco no estômago. Ela treme. Francis coloca a mão no ombro dela. Um gesto de apoio silencioso. Celandia se ajoelha ao lado de Mateus e diz baixinho: Essa é uma amiga. Ela veio te visitar. Você quer dizer oi? Mateus hesita. Mas então, com aquela curiosidade inocente das crianças, se aproxima devagar. Oi. Mariana se ajoelha também, os olhos cheios de lágrimas.
Oi, Mateus. Você cresceu tanto. Mateus inclina a cabeça. Eu te conheço? Mariana engole o choro. Não, mas eu gostaria de te conhecer, se você deixar. Mateus olha para Celandia, buscando aprovação. Ela sorri apesar da dor. Pode ir, eu estou aqui. Mateus se senta no chão e começa a brincar com o carrinho que Mariana trouxe. Ela tenta conversar, fazer perguntas, mas Mateus é distante. Educado, mas distante. Depois de 1 hora, Mariana se despede. Mas antes de sair, ela para na frente de Celandia. Obrigada, por cuidar dele quando eu não consegui. Celandia olha nos olhos dela. E ali, naquele olhar, há uma compreensão silenciosa. 2 mulheres que amam o mesmo menino. 2 mulheres que, cada uma à sua maneira, estão tentando fazer o melhor. Ele é uma criança incrível. Celandia diz, e você perdeu muito. Mariana acena, as lágrimas finalmente caindo. Eu sei. Nos meses seguintes, Mariana visita regularmente, sempre com supervisão, sempre respeitando os limites. E devagar, Mateus começa a se abrir. Ele ainda chama Celandia de mamãe, mas agora também chama Mariana de má. E apesar do medo, apesar da dor, Celandia aceita, porque ela entende algo que muita gente não entende, que amor não é posse. Amor é liberdade. E dar a Mateus a chance de conhecer a mãe biológica não diminui o amor dele por ela. Mas então, algo acontece. Uma tarde, Mariana não aparece para a visita marcada. Francis liga. Ninguém atende. Ele vai até o endereço que ela deixou. É um hotel barato no centro da cidade. Mas quando chega, o gerente diz que ela saiu há 3 dias e não voltou. Francis sente o estômago revirar. Ele volta para casa e conta para Celandia. Ela sumiu de novo. Celandia fecha os olhos. Ela sabia. No fundo, sempre soube que isso podia acontecer. O que vamos dizer para Mateus? Francis não tem resposta. Naquela noite, Mateus pergunta onde está Má. Francis e Celandia trocam olhares. E então, Celandia se ajoelha na frente do menino e diz com gentileza: Má precisou viajar, amor. Mas ela te ama muito. Mateus franze a testa. Ela volta? Celandia sente as lágrimas ameaçarem. Eu não sei. Mas você sempre vai ter nós. Sempre. Mateus abraça Celandia com força. E ali, naquele abraço pequeno e apertado, ela entende. Não importa o que aconteça. Não importa quem venha ou quem vá. Ela é a mãe dele. No coração, na alma. Onde realmente importa. Mas 3 dias depois, Francis recebe uma ligação do hospital. Mariana está internada. Tentou suicídio. Francis vai até lá imediatamente. Quando entra no quarto, encontra Mariana pálida, fraca, conectada a monitores. Ela abre os olhos devagar ao vê-lo. Desculpa, ela sussurra. Francis se senta ao lado da cama. Por que, Mariana? Por que você fez isso? Ela começa a chorar. Porque eu não aguento mais. A culpa, a dor. Ver Mateus me olhando como se eu fosse uma estranha. É pior do que quando eu fugi. Porque agora eu sei o que eu perdi. E não consigo viver com isso. Francis sente a raiva se misturar com compaixão. Você não resolve nada morrendo. Você só passa a dor para frente. Mariana fecha os olhos. Eu sei, mas eu não sou forte como você, como Celandia. Eu não sei como seguir em frente. Francis fica em silêncio por um longo tempo. E então, com a voz firme mas gentil, diz: Mariana, você não precisa ser forte sozinha. Aceita ajuda. Faz terapia, toma remédio, luta, porque desistir é fácil. O difícil é acordar todo dia e escolher tentar de novo. Mariana olha para ele, os olhos cheios de dor. Eu tenho medo. Todo mundo tem. Mas coragem não é ausência de medo. É seguir mesmo tremendo. As palavras ecoam. São as mesmas que Celandia disse para ele anos atrás. E agora ele passa adiante. Mariana fica internada por 2 semanas. Quando sai, começa tratamento psiquiátrico intensivo. Ela não visita Mateus por meses. Mas ela manda cartas, desenhos, pequenos presentes, mostrando que apesar da distância,
Ela está lutando. E Celandia, com aquela generosidade que sempre a definiu, lê as cartas para Mateus. Guarda os desenhos, ensina o filho a não julgar. Ma está passando por um momento difícil, mas ela te ama. E um dia, quando ela estiver melhor, vocês vão poder se ver de novo. Mateus aceita, porque crianças têm uma capacidade incrível de perdoar, de entender sem precisar de explicações complexas. 1 ano depois, Mariana está melhor, não curada, porque algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas melhor. Ela arrumou um emprego, um apartamento, uma vida. E numa tarde de sábado ela visita a família. Mas dessa vez é diferente. Ela não vem como mãe, vem como tia, como amiga, como alguém que faz parte da história, mas não é o centro dela. Mateus corre até ela, empolgado. Má! Olha o que a mamãe me ensinou. Ele mostra um desenho. Mariana sorri, os olhos marejados. Ficou lindo. Mais tarde, quando Mateus está brincando no quarto, Mariana se aproxima de Celandia na cozinha. Eu queria te agradecer por não me odiar, por deixar ele me conhecer, por ser a mãe que eu não consegui ser. Celandia para de lavar a louça e olha para ela. Eu não sou melhor que você, Mariana. Eu só estava no lugar certo na hora certa. E tive forças que você não tinha naquele momento. Mas você podia ter me impedido, podia ter me afastado dele, e eu teria merecido. Celandia seca as mãos e se vira completamente para Mariana. Eu também já fui a pessoa quebrada, a pessoa que não sabia como seguir. E se alguém tivesse me afastado de tudo que eu amava naquele momento, eu não sei se estaria aqui hoje. Então eu escolhi te dar a chance que alguém me deu um dia. Mariana desaba em lágrimas. E Celandia, sem pensar 2 vezes, a abraça. Um abraço apertado, sincero. Um abraço de mulher para mulher. De mãe para mãe. De ser humano para ser humano. Porque no fim, a história nunca foi sobre competição. Foi sobre compaixão. Onde a fé vacila, a graça sustenta. Os anos passam. Mateus cresce. Clara aprende a andar. A família se expande. Francis reconstrói a empresa, mas agora com valores diferentes. Ele contrata pessoas que precisam de segundas chances. Ex-detentos, mães solteiras. Pessoas que a sociedade descartou. E cada funcionário novo, ele apresenta para Celandia. Porque foi ela quem o ensinou que todo mundo merece ser visto. Que o valor de uma pessoa não está no currículo, mas no coração. Uma noite, quando os dois estão sozinhos na varanda, agora de um apartamento maior, mas ainda modesto, Francis quebra o silêncio. Você se arrepende? Celandia franze a testa. De quê? De ter ficado. De ter aberto aquela gaveta. De ter arriscado tudo. Celandia pega a mão dele e entrelaça os dedos. Nunca. E você? Francis sorri. Nunca. Mas às vezes eu me pergunto, e se você não tivesse tocado a campainha naquele dia? E se a agência tivesse mandado outra pessoa? Celandia olha para o céu estrelado. Eu acho que a gente teria se encontrado de qualquer jeito, de outro jeito. Mas teríamos. Como você tem tanta certeza? Ela vira o rosto para ele, os olhos brilhando. Porque algumas histórias são maiores que nós. Algumas histórias já estão escritas antes mesmo de começarem. E a nossa estava escrita muito antes de eu tocar aquela campainha. Francis a puxa para mais perto. E ali, debaixo das estrelas, eles ficam. 2 sobreviventes. 2 almas que se encontraram no caos e construíram, juntas, algo bonito e verdadeiro. 5 anos depois, Francis recebe uma carta. É de Isabelle, da prisão. Ele não quer abrir. Mas Celandia, com aquela sabedoria dela, diz: abre. Às vezes, a única forma de fechar uma porta é olhando para ela pela última vez. Francis abre a carta com mãos trêmulas e lê: Francis, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que destruí tudo. Mas 20 anos é muito tempo para pensar. E eu pensei muito. Eu passei a vida inteira perseguindo poder. Achei que poder me daria respeito, mas só me deu solidão. E agora, aqui nessa cela fria, eu percebo. Você tinha tudo o que eu sempre quis. E eu destruí porque tinha inveja.
Inveja do seu amor por Mateus. Inveja da sua capacidade de recomeçar. Inveja da mulher que te vê como você realmente é, não como o mundo te vê. Eu não espero perdão, mas espero que você saiba. Você venceu, não porque me colocou na prisão, mas porque construiu uma vida que vale a pena. E eu nunca consegui fazer isso. Desculpa não é suficiente, mas é tudo que eu tenho. Isabelle, Francis dobra a carta devagar. Celandia observa em silêncio. O que você vai fazer? Francis olha para ela. E então, com a voz firme, diz: nada, porque eu já fiz o que importa. Eu já perdoei. Perdoou mesmo? Francis pensa por um longo momento. E então acena. Sim, porque guardar rancor é carregar peso. E eu já carreguei peso demais na vida. Agora eu só quero carregar o que me faz leve. Celandia sorri. E naquela noite, eles queimam a carta juntos. Não com raiva, mas com libertação. Porque perdoar não é esquecer. É escolher não deixar o passado roubar o futuro. 10 anos depois do dia em que Celandia tocou a campainha daquela mansão, ela está de volta. Não para trabalhar, mas para uma celebração. A mansão foi comprada por um empresário novo. E Francis, agora sócio de várias empresas de impacto social, foi convidado para um evento de caridade no local. Quando eles entram, Mateus, agora com 14 anos, olha em volta impressionado. Era aqui que vocês moravam? Francis sorri. Não, era aqui que eu morava. Mas onde eu vivo, onde eu realmente vivo, é onde vocês estão. Clara, com 10 anos, pega a mão de Celandia. Mamãe, você teve medo quando chegou aqui? Celandia olha para a porta principal. A mesma porta que se abriu naquele dia distante e responde: tive muito medo. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes, as portas que mais nos assustam são as que levam para os melhores lugares. Eles entram juntos, e quando a porta se fecha atrás deles, Celandia sente algo estranho. Uma paz profunda, um fechamento. Porque ela entrou naquela casa pela primeira vez, segurando uma mala velha e um coração cansado. E agora, anos depois, ela sai segurando a mão do homem que ama, cercada pelos filhos, que são sua razão de viver. A porta se fechou, mas uma nova se abriu, e sempre vai se abrir, porque assim é a vida, um ciclo de portas. Algumas se fecham com dor, outras se abrem com medo, mas todas, nos levam exatamente para onde precisamos estar. Se fez sentido, deixa um amém ou um amei e compartilha com uma pessoa especial. Porque a gente não sabe quem está do outro lado da porta, esperando por coragem para tocar a campainha. A gente não sabe quem precisa ouvir que recomeçar é possível, que perdoar cura, que amor, quando verdadeiro, transforma. Qual foi a parte que te segurou no pior dia? Escreve nos comentários e fortalece alguém, porque sua história também pode ser a luz que alguém precisa para atravessar a própria escuridão. E lembra, atravessa com passos pequenos, porque do outro lado da porta mais assustadora pode estar a vida que você sempre sonhou, e a pessoa que vai te